Oi gente, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E eu já tô aqui no meu habitat natural, que é a minha estante. Vou mostrar para quem não conhece a minha estante de livros. Aqui eu tenho alguns livros de história, literatura mesmo, e aqui onde não tá dando para ver são livros de desenvolvimento pessoal. E esse é o primeiro vídeo aqui no canal em que eu faço exclusivamente uma análise de um livro, uma resenha de um livro. E o primeiro vai ser o meu mais novo amor, que é Orgulho e Preconceito. É um livro que quem pelo menos não leu já ouviu falar, ou já assistiu o filme, ou já teve algum contato com ele, nem que seja só de saber o nome dele. Então é uma grande honra para mim começar falando sobre ele. Essa série ela vai ter um compilado de 5 vídeos. O primeiro, que é esse aqui, introduzindo o assunto do Orgulho e Preconceito aqui no canal. O segundo vai ser sobre o livro, né, Orgulho e Preconceito, a partir desse aqui, que é essa... A história em si ela é basicamente a mesma, mas alguns têm uma forma de escrever um pouco diferente. Nós teremos um vídeo sobre o Diário do Sr. Darcy, que eu tenho ele no Kindle, só que eu já vou falar de antemão pra ninguém, né, se perder ou entender outra coisa. Esse livro aqui, que é o Diário do Sr. Darcy, ele não foi escrito pela Jane Austen, que escreveu esse daqui. Ele foi uma pessoa aleatória, digamos uma escritora, que resolveu fazer uma continuação dele a partir do que é contado no livro Orgulho e Preconceito mesmo. E aí a gente tem algumas informações nele de antes e de depois. Tanto daquela coisa que a gente sabe da Georgiana com o Wickham, a gente tem aqui contando exatamente a percepção do Darcy daqui, o lado do Darcy, do relacionamento dele com a Elizabeth, a visão dele da Caroline também, que é uma coisa assim que eu achei bem interessante, porque a gente tem essa percepção nitidamente de que ela ela quer se tornar a senhora Darcy, ela não fala que quer a Georgiana como irmã apenas por ela se casar com o Benny, ela tem a segunda intençãozinha dela ali, de ser a senhora Darcy, e a gente percebe, né, tem essa percepção do Darcy aqui dentro também. Depois a gente vai ter um vídeo falando sobre a adaptação do filme de 2005, e a gente vai ter também sobre a minissérie de 95. A gente vai ter todos esses vídeos falando sobre Orgulho e Preconceito, vão ser 5 vídeos a princípio, porque vai que daqui a um tempo a gente resolve trazer algumas curiosidades, algumas outras coisas falando sobre Orgulho e Preconceito. Então, a princípio vão ser esses vídeos e eu vou fazer eles separados pra gente poder ter uma percepção. E esse aqui vai ser uma percepção mais abrangente de Orgulho e Preconceito. O que eu senti, assim, de Orgulho e Preconceito? Vou contar primeiro a minha história com livros de época. Eu tenho uma paixão por livros de época desde que eu, lá adolescentezinha, com os meus 12 anos, eu comecei a ler Perdida, que é um livro da Carina Ricci, uma escritora brasileira, que recém saiu um filme, eu fui assistir, vou deixar a fotinha aqui do lado. E lá ela fala bastante sobre esse livro, Orgulho e Preconceito. Não sei porque eu nunca li esse livro, porque agora eu tenho 21. Eu tive o meu primeiro contato com Perdida com 12, e foi um livro que eu amei. E eu sempre tive essa curiosidade, assim, vou ler Orgulho e Preconceito, e nunca li. Porque eu simplesmente não consigo entender. Ele tava no meu carrinho na Amazon, não esse aqui, uma outra capa que parece um camafeu, assim, um quadro na frente, sabe? Aquele ali. Tava no meu carrinho na Amazon, nunca comprei. E agora, nessa Prime Day, eu achei um box desse livro aqui, capa dura, né? Com mais 2 livros da Jane, que é Razão e Sensibilidade e Persuasão. Resolvi comprar e começar justamente com Orgulho e Preconceito. Vamos lá. O que aconteceu? Eu comecei com a leitura dele de Orgulho e Preconceito, e como ele é um livro de época, escrito numa época que ele não é um livro de época, ele se passa em 1790, eu acho, 1800, só que ele foi escrito em 1790. Ele veio a ser lançado só em 1813, mas ele foi escrito em 1890. Então, agora ele é um livro de época, mas quando ele foi escrito ele não era, ele era um livro atual. Então, a forma de se expressar dentro dele é um pouco difícil. Então, esse primeiro contato com o livro, para mim, ele foi bem difícil até eu conseguir me acostumar com a forma de escrever da autora, que é, inclusive, eu comecei a ler Razão e Sensibilidade, eu li 3 páginas só, porque eu tô tendo essa dificuldade de novo pra
como é que eu vou dizer? Entender quem é quem dentro da história, quem são os principais, quem são os secundários, o nome de cada um. Eu tô tendo essa dificuldade aqui em Razão e Sensibilidade também. Não me esforcei muito pra entender, mas foi uma dificuldade que eu tive com esse meu primeiro contato com Orgulho e Preconceito. E eu sou uma pessoa que vivo de spoiler. Eu preciso saber o final do livro. E eu não tinha, assim, eu não tinha contato nenhum com Orgulho e Preconceito quando eu comecei a ler. Eu não tinha assistido filme, eu não tinha lido resenha, eu não tinha nada. Eu só sabia o nome do Darcy, nem o nome da Elizabeth eu sabia, assim. Eu só sabia do Darcy. Tanto foi que quando eu comecei a ler, e a primeira coisa que fala é que o Sr. Bailey está vindo do norte. Eu achava que o principal era o Sr. Bailey. E o nome, no caso, fosse Darcy Bailey. Não que Darcy fosse sobrenome. Pra vocês terem, assim, no meu nível de contato com a história. E aí, quando eu comecei a ler, eu fui indo, assim, mais pro meio, mais pro final. Eu fui procurar o trailer do filme. No trailer do filme, eu consegui entender um pouco melhor a história. E o que me chamou a atenção no trailer do filme? Algumas falas eram exatamente idênticas ao que a gente tinha, pelo menos nessa tradução aqui. Exatamente idênticas, palavra por palavra, idêntico no filme e no livro. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu resolvi começar a ler ele depois de assistir o filme do Perdida, que não é... Eu não achei fiel, assim, muito fiel. As coisas principais, assim, de Perdida a gente tem no filme, só que muito se perdeu, entende? Depois eu vou, inclusive, fazer um vídeo falando sobre Perdida. Eu vou fazer um vídeo falando sobre Perdida. E foi uma coisa que me encantou em Orgulho e Preconceito por conta disso, por ser uma coisa extremamente fiel. E eu comecei a pegar o gosto, assim, pela leitura, fui lendo, pulei um pedaço pro meio, fui pro final, li o final, voltei de onde eu parei. E quando eu tava quase chegando no final de novo, eu fui assistir o filme. Eu assisti o filme no Prime Video, naquela parte paga, que é, tipo, tu assina o Prime, tu paga R$14,90 a mais pra tu ter essa outra de vídeo aí, é a que eu assisti. Aconteceu exatamente isso, eu estava com um livro fresco na minha cabeça e eu me encantei justamente por... ele não é 100% fiel, mas praticamente tudo que ele apresenta ali, ele é fiel. Ele apresenta estritamente o necessário de uma forma que eu considerei razoavelmente fiel. Eu achei, pelo menos, tipo, as falas, sabe, muito semelhantes ao que a gente tem. Alguns pontos diferentes que a gente tem é só a situação lá em Pemberley, quando ela conhece Pemberley pela primeira vez, que no filme a Georgiana tá lá e no livro não. A parte em que ela recebe a carta da Jane falando sobre a Lyria, no livro, quando ela recebe a carta, logo em seguida o Darcy chega, eles estão os dois sozinhos, eles falam sobre isso. E no filme ela tá com os tios, então essas são algumas das coisinhas assim que a gente tem diferente. Inclusive o pedido de casamento, né, a gente tem diferente. E a questão desse prazo de tempo no final entre o pedido do Bailey e o pedido do Darcy de novo. Não foi necessariamente um pedido que aconteceu de novo, né, eles entraram num consenso de que agora ela aceitava o pedido dele, se ele, no caso, ele representava o pedido dele. São algumas coisinhas que a gente tem diferente, mas que pra mim não me afetaram. Eu não considero que tenham sido coisas tipo, nossa, tá muito diferente, porque foram coisas assim não relevantes. Porque, por exemplo, o pedido de casamento, ele tá igual, só muda o cenário. Então, eu não considero que sejam algumas coisas muito diferentes. Mas eu vou me abranger nisso mais depois no vídeo sobre o filme de 2005. E a minissérie eu terminei de assistir esse final de semana. Eu tô gravando o vídeo numa terça. Eu comecei a assistir ele domingo, terminei domingo. Assisti os 6 episódios de vez, assisti num site da internet. Em inglês, dubladinho, se vocês quiserem, eu deixo o link nos comentários pra quem pedir. Assisti lá, gostei. E aí a gente tem as questões dos Darcys. O que eu achei? Eu gostei muito do filme de 2005, porque o livro ele foi escrito numa época em que a gente não tinha romance, a gente não tinha muito romance. Tanto é que várias vezes é tratado no livro que o casamento era um negócio, principalmente para elas, né, que elas não iriam receber herança, então elas tinham que se casar bem. E o filme de 2005, ele traz
toda essa história do Darcy, da Elizabeth, de uma forma muito mais romântica. Então eu acho que talvez seja por isso que eu gostei mais dele, porque a gente tem um Darcy que ele é fechado, mas que a gente consegue sentir a emoção dele através do... que o ator interpretou muito bem. Não que o da minissérie não tenha interpretado, mas a forma como eles interpretaram o Darcy ficou um pouco diferente. Porque o de 2005 ele expressou mais sentimento ao personagem do Darcy, ainda daquele jeito, seja no olhar, seja na forma dele, sabe? Ele conseguiu expressar sentimento e isso deixou o filme todo um pouco mais romântico. Já o da minissérie, a minissérie é mais fiel porque eles tinham mais tempo para abordar toda a história, né? E eles abordaram tudo tintim por tintim. E aí o Darcy da minissérie, ele é muito mais fiel nesse sentido, assim, uma pessoa carrancuda, tudo, assim, diálogos também bem fiéis, mas ele tinha esse ar mais áspero, mais contido, mais retraído, tanto é que no filme a gente percebia as intenções do Darcy antes dele se declarar e antes, tipo, dele voltar, aquela hora que eles se reencontram em Pemberley, ele fala com os tios que quer apresentar a Georgiana e tal, a gente consegue perceber as intenções dele no contexto, assim, nos olhares e tal. E na minissérie eu não achei isso. Tipo, parecia assim, quando ele fez o pedido ficou uma coisa aleatória, porque não aleatório, mas tipo, vamos supor, eu não duvidaria que ela realmente não tivesse percebido e que ninguém mais à volta tivesse percebido. Eu não duvidaria, então é isso que eu digo, de que o ator que interpretou em 2005, ele conseguiu trazer muito mais sentimentos por intenção, né, porque se o papel da minissérie de 95 era ser realmente fiel, né, o de 2005 ele conseguiu trazer mais sentimento pro personagem, sem tirar as características principais do personagem, mas a gente conseguiu olhar pra ele de uma outra forma, e eu gostei muito da adaptação de 2005 por isso, porque eu achei ela muito mais romântica, ela trouxe um ar romântico para dentro da história já existente, sem alterar a história já existente. Então eu gostei bastante disso, mas não vou me alongar muito, porque a gente vai ter mais resenhas falando sobre Orgulho e Preconceito. E um detalhezinho, provavelmente a resenha desse livro aqui, ele vai sair por último. Por quê? Porque eu li ele uma vez e tô relendo. Eu tô aqui, ó, mais ou menos na metade. Esse livro aqui, que é o do Diário do Sr. Darcy, como eu tenho ele no Kindle, eu já li ele 2 vezes e meia. Dá pra se dizer que eu li ele 2 vezes e meia. Então eu já tenho um contato um pouco mais. E aqui ele também traz essa linguagem um pouco diferente do Orgulho e Preconceito, mas é algo que eu vou falar no vídeo. E o filme também, eu já assisti várias vezes, eu viciei, eu assisti sexta. Né, a primeira vez que eu assisti numa sexta. No sábado de manhã eu assisti de novo. No domingo eu assisti de novo e várias vezes já depois disso eu já assisti. Eu tive contato com Orgulho e Preconceito faz 1 mês e meio. Um mês e meio, assim, que eu li ele pela primeira vez. Então, pra vocês terem uma ideia, assim, do meu vício. Então, provavelmente o do livro vai sair por último, porque eu queria terminar de reler ele pra não ficar uma coisa muito tipo, ai, tá fazendo um resumo de Orgulho e Preconceito tendo lendo uma vez só, sabe? Então eu quero ter um contato maior com ele, da mesma forma que eu tive com esse aqui, que é o Diário do Mr. Darcy, quanto com o filme, pra poder falar pra vocês no mesmo nível, assim, de percepção da história. Então o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero vocês nos próximos. Tchauzinho!